pela primeira vez na história do futebol português, os três grandes trocaram de treinador a meio de uma época. Mas não só isso. Os três grandes e os dois clubes logo a seguir aos três grandes, que é normal, que é o Vitória Sport Clube, mais conhecido por Vitória de Guimarães, e o Sporting Clube de Braga, também trocaram de treinador. E não só isso, como acho que 12 dos 18 clubes da Primeira Liga já trocaram de treinador. Mas Lídio, hoje estamos aqui para falar de uma coisa muito importante, que é o facto dos três grandes terem trocado de treinador a meio da época. O Benfica foi o primeiro a despedir Roger Schmidt à quarta jornada, depois de dois resultados menos favoráveis e de já vir sob brasas da época anterior. E depois veio o Sporting a ser forçado a trocar de treinador devido à sabotagem que o Manchester United fez à época que se adivinhava histórica dos Leões e atuais campeões nacionais. E depois, e o Sporting já trocou duas vezes treinador, entretanto, ainda despediu o treinador que assumiu o cargo de Rubén Amorim, João Pereira, e depois, nesta semana que passou, na altura em que estamos a gravar, e em princípio também na semana que este episódio vai de sair, Vítor Bruno é despedido do comando técnico do Futebol Clube do Porto depois da terceira derrota consecutiva e de uma derrota grave para as aspirações do Porto ao título nacional em Barcelos. Lídio, a dança de treinadores está on fire. Sim, a dança de treinadores na Liga Portuguesa tem sido algo descomunal. Eu acho que nós nunca tínhamos mesmo visto isto. Isto é inédito. Já tínhamos visto num ponto mais pequeno. Já é habitual. Em média, pelo menos metade das equipas trocam de treinador. Mas é o que tu estás a dizer. Em média, nós estamos a falar de, se calhar, das três melhores equipas em Portugal, que são os três grandes, trocarem de treinador ou ao início da época, ou antes da primeira metade da época, ou mesmo na metade da época, que é o que aconteceu. O primeiro foi o Benfica, como tal tu disseste, com o Roger Schmidt pela troca de Bruno Lage. Depois acaba por ser o Sporting, que também, como tu disseste, a troca forçada de Rubén Amorim. E depois a entrada de João Pereira, depois sai João Pereira porque não se adequou ao plantel e não conseguiu impor o respeito e impor a necessidade de liderança que aquele plantel do Sporting necessitava. E porque, afinal de contas, é um treinador que, obviamente, ainda não tem a experiência e a capacidade de assumir uma equipa principal, visto que só tinha experiência de terceira liga. Exatamente. E depois temos Vítor Bruno, que conquistou uma supertaça, conquistou o seu primeiro título como treinador principal, mas depois não consegue encontrar ali aquilo que é necessário para ter aquela garra portista, aquela alma de dragão que com Sérgio Conceição existia. E nós vemos isso muito dentro daquilo que foi o Porto de Vítor Bruno. O Porto de Vítor Bruno consegue sim ganhar uma supertaça, mas depois não consegue manter a sua consistência. Está em segundo lugar, mas já falhou... Terceiro. Está em terceiro lugar neste momento, mas já falhou o assalto ao primeiro diversas vezes, em parte que quando Rubén Amorim sai e João Pereira entra, o Sporting teve no pior momento da época e o Porto tinha ali, o Porto e o Benfica neste caso, tinham de bandeja o primeiro lugar e não conseguiram. Vítor Bruno, Diogo, também não creio que já seja o futebol também que esteja em causa, mas também não manteve uma relação de harmonia com o seu plantel. PP vai ter um alvo disciplinar por parte do Porto. Foi chamado para o jogo frente ao Olympiacos e acabou por ser mais um jogo muito pouco conseguido da equipa do Porto. Curiosamente com um treinador interino que era o diretor de futebol jovem. Exatamente. Portanto, e não se percebe, mas ao mesmo tempo PP, há aquilo que tudo indica, vai ter um alvo disciplinar, vai ter um processo disciplinar por parte de André Vilas-Boas e do Porto, mas ao mesmo tempo existem outros jogadores que estão em subrendimento por parte do Futebol Clube do Porto, que Vítor Bruno foi para a conferência de imprensa aquilo que eu acho que é um erro crasso por parte de qualquer treinador ou por parte de qualquer presidente ou de quem que esteja dentro de uma estrutura de futebol, que é trazer aquilo que se passa nos balneários ou que se passa no backstage para a praça pública. Não só perde credibilidade como treinador, como perde a força que tem dentro dos seus jogadores, a força nos seus fãs e a força de toda a estrutura que estava por trás dele. Logo aí Vítor Bruno perdeu o plantel e já tinha vindo a perder com as suas ações e com a sua falta de eficácia a nível de ideias. Agora, ao que tudo indica, o novo treinador do Futebol Clube do Porto, que nós não sabemos se vai ser o novo treinador, porque em si parece-me que existe que esta novela é mesmo uma novela mexicana, para todos os efeitos. Sim. É mesmo uma novela mexicana.
Está aqui, Diogo, está uma nuvem muito turva para que Martin Anselmi, o apelidado Rubén Amorim argentino, na realidade já ganhou 2 taças, a taça do Equador pelo Independiente del Valle, ganhou a Copa Sudamericana, que é o equivalente àquilo que nós temos da nossa Liga Europa, com o Independiente del Valle, ganha uma Liga do Equador e também ganha de uma supertaça do Equador e ganha a Recopa Sudamericana, que é a supertaça europeia. Portanto, nós temos aqui um treinador que conseguiu ter bastantes louros no seu grande desafio, depois de ter passado pelo Chile, por uma equipa chilena, consegue ter pelo Independiente del Valle, que é uma equipa que todos nós conhecemos em Portugal, com o Renato Paiva, que também fez um excelente trabalho lá. Depois chega agora ao Cruz Azul, Diogo, e não tem tido assim também um futebol fantástico com a equipa mexicana. Não, curiosamente, voltando atrás, antes de atacarmos este problema que é o Martin Anselmi, que está-se a revelar um grande problema, temos que olhar para tudo isto que o Lídio falou agora de forma mais detalhada. Obviamente, parece-me que, tanto no Benfica como no Porto, houve debilidades na preparação da época. O Benfica porque não assumiu desde logo o falhanço do projeto Roger Schmidt, e quis levar Roger Schmidt já altamente desgastado com os adeptos e com a própria direção e com tudo para esta época. Deu a Roger Schmidt a plataforma para poder preparar uma época, mas uma plataforma que tinha de facto uma perna em falta. Ou foi um plantel que não estava fechado até ao último dia de mercado, literalmente. Aktürk Koglu chega nas últimas horas, na última hora do mercado. E provou ser uma peça preponderante no início da sua carreira dentro do Benfica. Portanto, vê-se mesmo que o planeamento do Benfica não estava na melhor forma. O Benfica precisava de vendeu um jogador a um preço completamente ridículo, que é João Neves, que ainda ontem, para nós que estamos a gravar, fez uma exibição completamente surreal no jogo, ontem não, anteontem, e fez já é sexta-feira. Exatamente, estás tu trocado. Fez um jogo completamente surreal no PSG Manchester City, foi o melhor em campo. Vende David Neres para o Nápoles e neste momento David Neres é titularíssimo na equipa que é líder da Série A. Sim, é titularíssimo porque Kvaratskhelia foi vendido, mas não deixa de ser titular. Mas pronto, tem feito uma época também de altos e baixos, David Neres. Vende Marcos Leonardo por 40 milhões de euros, no que em si é um bom negócio, mas é um negócio que acontece porque não consegue vender Arthur Cabral, que foi um péssimo negócio. Portanto, o planeamento do Benfica foi mau e levou ao despedimento do treinador logo na 4ª jornada, depois de perder na primeira jornada. Na 4ª? Foi na 4ª ou foi na 3ª? Foi no início da época, vamos deixar aqui. Foi na 3ª jornada, acho eu. O Benfica perde 5 pontos e empata em Moreira de Cónegos e acaba por ter então o seu treinador a ser despedido. Vem Bruno Lage, que não é consensual no mundo benfiquista, mas que está, obviamente, a ser um upgrade enorme àquilo que foi o último ano de Roger Schmidt. Depois temos o caso do Sporting. Obviamente não estava planeada a saída de Rubén Amorim, embora já houvesse, de certa forma, uma nuvem a pairar pela equipa do Sporting e com esta possibilidade. Logo no início da época, o Rubén Amorim tinha ido a Londres para negociar. No final da época passada. No final da época. Antes de um jogo importantíssimo no Dragão. Exatamente. Foi a Londres negociar um contrato que não sabemos com o clube. Apontava-se o West Ham, mas até aos dias de hoje ainda não se... muito provavelmente era o West Ham. Mas não se sabe ao certo o clube. Houve de facto esse episódio que até foi muito mal recebido dentro do Sporting, mas como é campeão logo a seguir, acaba por se esquecer isso. Mas Rubén Amorim desta vez não perdoou e acaba mesmo por assinar pelo Manchester United, num processo que foi altamente mediático, não está a correr de feição para Rubén Amorim, e para o Sporting também não correu de feição, com Frederico Varandas a querer assumir a cara do projeto e a colocar João Pereira como o treinador do Sporting. Ora, foi cerca de um mês que João Pereira durou, perdeu a liderança do campeonato, foi humilhado pelo Arsenal na Liga dos Campeões, acabou por ser uma prestação de João Pereira que fica aquém do que era expectável para os sportinguistas, mas
que foi quase como um aviso. Eu próprio digo, eu avisei que João Pereira não era treinador para o Sporting e acabou por acontecer. Foi um pouco aquilo que Frederico Varandas queria tentar com o Rubén Amorim. No entanto, o Rubén Amorim já tinha tido alguma experiência dentro do Sporting Clube Braga, tinha ganho uma taça da Liga com o Braga, e o João Pereira foi, vamos ver se isto funciona outra vez, uma solução low cost. Mas como se costuma dizer, um trovão não cai no mesmo sítio duas vezes. Exatamente. E isto foi o que aconteceu com João Pereira. O caso do Porto. Vamos pegar então no caso do Porto, porque o caso do Porto é um caso altamente complexo. Olhando também para esta derrota frente ao Olympiacos, André Vilas Boas vai à sala de imprensa e pede desculpa aos sócios, adeptos e simpatizantes do Futebol Clube do Porto. Quarta derrota consecutiva pela primeira vez desde 1964 que o Porto não tinha 4 derrotas consecutivas. É um momento histórico na nação portista. Um momento que a vasta maioria dos adeptos do Porto nunca presenciou. Derrotas contra Sporting, Nacional, Gil Vicente e Olympiacos, sendo que Nacional e Gil Vicente fora, Sporting para a Taça da Liga num jogo em campo neutro e Olympiacos em casa. O Porto, que no dia antes de defrontar o Olympiacos, o seu treinador interino assume que o objetivo do Porto é ser o vencedor da Liga Europa. Também já ser, apesar de estar apenas a um ponto do Benfica, é um objetivo que se pode revelar salvador da época do Porto, visto que o Porto de Vítor Bruno não teve só este problema no campeonato. O Porto de Vítor Bruno tem uma prestação na Liga Europa altamente medíocre. O Porto do Vítor Bruno é eliminado da Taça de Portugal pelo Moreirense e cai aos pés do Sporting na meia-final da Taça da Liga, significando que, apesar de ter vencido a Supertaça, o Porto não vai ganhar mais nenhum título, a não ser que consiga vencer o campeonato ou a Liga Europa. E mesmo assim a Liga Europa já se torna muito, muito difícil, porque tanto o Porto como o Braga... Não está em zona de qualificação para o play-off sequer. Ambos não estão em zona de qualificação para playoffs, e depois equipas que estão ao nível mais baixo estão em zona de qualificação para playoff. Algo que não só é surreal ver que duas equipas que já estiveram numa final de uma Liga Europa, uma final completa, uma completamente portuguesa, que neste momento não conseguem montar uma equipa para uma Liga Europa que sem dúvida é competitiva, muito mais competitiva do que o que já foi, mas que em condições normais o Porto nem tinha que ir ao play-off e o Braga muito possivelmente ia ao play-off, mas ia ao play-off confortável. Agora a questão aqui que se mete, Diogo, é a organização de transferências este ano do Futebol Clube do Porto não foi aos problemas que o Porto necessitava. Tinham problemas na defesa? Tinham. Tentou, foi buscar Néo Pérez, que é um jogador que os adeptos portugueses já conheciam, tinha feito uma belíssima época dentro do Famalicão, é um jogador que já conhece a Liga, é um jogador que já conhecia muito bem o que é que era necessário dentro da Liga Portuguesa, mas chega ao Porto e não tem resultado. Se é um jogador que tem potencial, sem dúvida, mas chegar ao Porto num período tão conturbado como chegou, não ajudou a Néo Pérez a conseguir se adaptar, a conseguir perceber exatamente aquilo que o treinador queria, aquilo que os seus colegas de equipa tinham que fazer. A química ainda não se desenvolveu para Néo Pérez, mas pior do que Néo Pérez tem sido Tiago Djaló, um jogador formado no Sporting, um jogador que já conhece claramente o campeonato e que no Lille tinha... Mais ou menos, nunca tinha jogado na Liga Portuguesa. Na Liga Portuguesa não, mas já conhecia claramente aquilo que é a complexidade do desporto português. Um jogador convocado para a Seleção Nacional... Mas lá está, Lídio. Mas era isso que eu ia dizer. Há aqui um grande se. Há um grande se porquê? Um mas. Porque o Tiago Djaló esteve em grande no Lille, sem dúvida. Foi uma das peças preponderantes do Paulo Fonseca, da mesma forma que foi Checa, que foi Renato Sanches. Foi sem dúvida um jogador importante do Lille. No ano passado, em janeiro, acaba por ir para a Juventus. Na Juventus, não correu de feição. É um jogador que já tinha alguma falta de confiança depois de todo o sucedido com Fernando Santos na seleção portuguesa, mas isso é... Aquele caso é icónico do Fernando Santos, diz que se esqueceu que havia o Tiago Djaló no banco. Eu acho que isso desmoraliza claramente qualquer jogador à face da terra. Mas também diz muito sobre, se calhar, a possível qualidade do jogador. Mas Diogo, e não só, e depois existem todos os outros casos de... Sim. Mas ali também Fernando Santos, Diogo, nunca esteve bem. Nunca esteve bem, mas o caso da seleção e toda a controvérsia que existe entre os adeptos e simpatizantes de futebol, que a seleção tem jogadores a chegarem à seleção
quase por decreto. O caso de Fábio Silva de ser chamado após lesão simplesmente porque estava lá, e Giovanni Kenda não se estreia quando Giovanni Kenda tem sido um jogador mais consistente ao longo da época, demonstra O caso do logo... Fábio Silva, o caso do Renato Veiga, que aparece quase de cair de paraquedas e agora neste momento não é utilizado no Chelsea e vai para a Juventus. Exatamente, Diogo, mas eu aqui até abordo um pouco mais o caso do Giovanni Kanda. Tem aparecido nesta época, tem jogado bem, tem conseguido fazer tudo aquilo que é necessário para um jovem de 17 anos, que frisamos isto, é um jovem de 17 anos, está a competir ao mais alto nível, chega à seleção, tem uma oportunidade de conseguir se estrear, quando Portugal já estava mais do que bem, e não estreia-se porque o Fábio Silva acaba-se por estrear. Aqui deixa tudo no ar. Será que o Giovanni Kenda fez alguma coisa? Não. O Giovanni Kenda tinha mais do que qualidade para se estrear, ser o jogador mais jovem de sempre a jogar por Portugal, não se estreia porque simplesmente um caso de escolha. Mas não é este o assunto. O assunto é, o Porto acaba por fazer um mercado de transferências pobre naquilo que é as suas necessidades. A melhor contratação, e aqui é mesmo a melhor contratação, foi o Samu. O Samu entra de feição, é sem dúvida um grande ponta de lança, que tem marcado vários golos, tem participado muito no jogo da sua equipa, tem conseguido fazer aquilo que é necessário para um ponta de lança a Porto, e depois tem um potencial enorme. O Samu tem um potencial enorme. E, Diogo, quando nós olhamos para o Samu, olhamos para um jogador que vai ter um futuro enorme, mas depois... Mas mesmo assim não é um negócio totalmente vantajoso não, para é a zero equipa vantajoso. do Porto. E nós já tínhamos abordado isso, literalmente, a primeiro mercado O Porto de só tem transferências 50%, depois tem que pagar mais 10 milhões para ter mais 25%. e depois tem que pagar mais, e depois tem que pagar, porque o negócio para todos os efeitos foi 15 milhões, Sim. mas vai ascender aos 25 milhões caso o Porto queira comprar mais do passe do jogador. Logo, Não, Samu, pode ascender quase aos 30. Acho isso é caso objetivos, é caso outros tipos de objetivos Portanto, possam existir. a equipa do... os negócios do Porto, para além de Francisco Moura, que é uma contratação aceitável e que fazia sentido para a realidade do Porto. E é uma contratação de recurso que já conhece o campeonato. Depois temos o caso do Denis Gul, que até agora não demonstrou, mas também foi um investimento curto. O caso do Tiago Jaló, que é um jogador que claramente não está a funcionar da melhor forma. Pode ainda funcionar, obviamente nós aqui não estamos a falar de verdades absolutas, estamos a falar daquilo que é a nossa opinião em relação ao caso específico do Futebol Clube do Porto e porque é que a afirmação de André Vilas-Boas após a derrota frente ao Olympiacos, que é, nem no pior cenário eu imaginava um caso destes, de estar tão mal, e porque é que isto demonstra também, de certa forma, uma falta de percepção do novo presidente do Porto. E uma falta de consciência também. Falta temos de de ter isto em conta. É que o Futebol Clube do Porto está a passar uma crise financeira absolutamente horrível, com casos alegados de corrupção que vão contra e prejudicam o clube, prejudicam a SAD e o clube por causa do ex-presidente e do ex-chefe de claque. São notícias alegadas que podem ter desviado milhões do clube, um pouco à semelhança daquilo que é as notícias sobre Luís Filipe Vieira alegadamente ter desviado milhões dos cofres do Benfica, mas num caso ainda mais grave para o do ex-presidente do Futebol Clube do Porto. Nós estamos a falar de um Porto em grave situação financeira, e estamos a falar em grave situação financeira. André Vilas-Boas conseguiu reestruturar a dívida de forma a não ter que pagar um valor absurdo até ao mês de janeiro. Portanto, conseguiu estender os prazos de pagamento e não, o André Vilas-Boas não livrou o Porto de 100 milhões de dívida sem vender ninguém. O André Vilas-Boas fez uma coisa muito específica, que foi simplesmente reestruturar a dívida de forma a ter a pagar aquilo que está em dívida mais para a frente. E foi de forma inteligente que André Vilas-Boas fez isto, e também de forma inteligente que André Vilas-Boas está a valorizar os ativos do Porto para poder aumentar o ativo e aproximar-se daquilo que é o passivo. O Porto está a capitalizar nos jovens como Martim Fernandes, como no Rodrigo Mora, e obviamente jogadores como o Samu, como o Francisco Moura, ativos curtos a nível de investimento, menos o Samu, ativos curtos a nível de investimento, uns sem investimento porque são jogadores da formação, e com o objetivo de os potencializar ao máximo e poder eventualmente tirar proveito esportivo e financeiro. Isto é inteligente. O problema do André Vilas-Boas é muito simples. É dizer que não estava à espera
disto estar neste ponto quando temos esse caso do problema financeiro, o problema do mercado não estar a revelar, não se ter revelado ter sido um bom mercado a nível de colmatar as deficiências do plantel. O caso do treinador, Vítor Bruno era um treinador adjunto do ex-treinador do Porto, Sérgio Conceição, que não sai com a melhor relação do Porto, e Vítor Bruno assume, e o problema é que assume contra a vontade de Sérgio Conceição e de toda a equipa técnica. Portanto, o Vítor Bruno vai agir sozinho e assumir como treinador do Futebol Clube do Porto. E depois aqui há um problema. É que, para além de não ter qualquer tipo de créditos como treinador principal, é um treinador que vem já em litígio com o treinador anterior e envolto numa polémica. Porque Sérgio Conceição, sendo uma figura muito querida entre os adeptos do Futebol Clube do Porto, tinha também esse respeito que acaba por levar a que o Vítor Bruno já entre com um pé em falso, porque já vem envolto em polémica e nem sequer pode fazer o seu trabalho de forma calma, paciente e construir o seu projeto. E aqui existe uma coisa que nós temos de ter sempre em conta. O André Vilas-Boas, em vez de admitir logo no início do seu projeto que se calhar o Porto não iria conseguir conquistar muitos títulos em, se calhar num período de 3 a 5 anos, mete logo a fasquia muito alta dentro do seu plantel, quando o seu plantel claramente ainda não tem a capacidade de conseguir chegar tão longe. E isso é normal. A química não foi desenvolvida da melhor forma. Foi tudo feito muito à pressa. Se tem grandes jogadores, claramente tem grandes jogadores. Posso falar de Alan Varela, posso falar de Nico Gonzalez, posso falar de PP, de Galeno, do caso mais óbvio que é Diogo Costa. Existem grandes jogadores no Futebol Clube do Porto. Mas depois de tudo aquilo que o Diogo disse aqui, tudo o que se passa no backstage... Ainda não acabou. Tudo o que se passa no backstage, tudo o que se passa nos média, tudo o que se passa em todo o lado, isso não ajuda ao balneário. Isso não ajuda a que o treinador consiga manter os seus jogadores calmos, coesos. Não consegue. É difícil. O trabalho que Vítor Bruno já tem é ingrato, sem dúvida. Se entrar em litígio com o treinador, que é Sérgio Conceição, e ele era um treinador adjunto principal, é muito difícil. E depois, a pressão que o Porto já tinha de conseguir conquistar títulos, e ele conquistou uma supertaça, aí, parabéns. Mas depois a equipa perder contra o Nacional, perder contra o Gil Vicente, perder jogos que deveriam ganhar, aí claramente começa a perder a confiança dos seus adeptos. E não só perde a confiança dos seus adeptos, como perde a confiança dos seus jogadores, quando entra em conferências de imprensa e culpabiliza os seus jogadores, em vez de resolver esses assuntos, se calhar com a estrutura, e dizer este jogador não está a cumprir, se não está a cumprir, ou sai, ou é alvo de um processo disciplinar. Não é falar do PP, não é falar do João, não é falar do Manuel, não é falar dos jogadores por nomes. Um clube e um treinador têm que saber que há certas coisas que não têm que sair cá para fora. Vivemos numa altura em que a comunicação sai toda cá para fora, se calhar por fontes, mas não é pelo treinador, pelo presidente, pelo diretor desportivo, pelo diretor de futebol jovem, pelo técnico de equipamentos. Não é assim que as coisas têm que funcionar. E não é os presidentes assumirem o protagonismo de tudo, tal como Frederico Varandas fez. E para juntar a este caso todo da época do Porto, para além disto, é que Vítor Bruno, e esta é a minha opinião pessoal, e comprovou-se que Vítor Bruno não era treinador para o Futebol Clube do Porto, nem estava no ponto de carreira que poderia assumir o Futebol Clube do Porto. Não era aquilo que o Futebol Clube do Porto precisava. O Futebol Clube do Porto precisava de um treinador sem polémicas, focado em trabalhar com aquilo que tinha, tentar potencializar ao máximo, salvar o Porto desta situação e eventualmente ganhar alguns títulos. O Porto conquista uma supertaça e começa logo tudo a armar em bandeira, porque a época começa a correr relativamente bem. O problema é quando a coisa começa a correr mal. Vai a Alvalade, tem um jogo completamente atroz, perde apenas por 2-0. Vai à Luz, é completamente goleado e banalizado pelo Benfica de Bruno Lage, e pela primeira vez em 50 ou 40 anos, o Porto perde por uma diferença astronómica com o Benfica. Perde por 4-1. É goleado. Depois de, em março, ter goleado o Benfica. Mais uma vez, na sua história recente, o Porto volta a golear o Benfica, mas agora é goleado pelo Benfica. E o treinador simplesmente teve que assumir porque a equipa do Porto não tinha qualquer tipo de capacidade para contrariar o Benfica. E agora volta a perder com o Sporting, num jogo em que o treinador teve que admitir
que a equipa não merecia ganhar e perde apenas por 1-0 porque o Sporting também geriu o esforço. Isto lá está, isto é uma bola de neve. Depois temos os jogadores que estão em claro subrendimento, como o caso do Alan Varela, que já não é o mesmo jogador, o caso do Nico Gonzalez, que acaba a ser expulso depois de ter tido uma entrada muito grave sobre um jogador do Gil Vicente. Temos casos de jogadores que vêm falar, o próprio discurso dos jogadores parece não ser controlado, como o Eustáquio diz que depois de perder na Taça da Liga, diz que agora tinha um jogo importante para ganhar a liderança e logo a seguir perde. Obviamente que sim, é para ganhar a liderança, mas aquilo que deve ser dito é: temos um jogo para responder, não é para ganhar a liderança. Obviamente, quando diz uma coisa destas, a coisa depois escala, e escalou de tal forma que o Porto acabou a perder e depois perde outra vez e agora perde ainda outra vez com o Olympiacos, depois de assumir o treinador interino, assume que quer vencer a Liga Europa. E é isto, mesmo que não seja real, mesmo que a maioria dos adeptos consiga perceber, ok, isto se calhar é um objetivo, mas não é realista. Isto é sempre colocar uma expectativa muito alta num Porto que tem problemas no plantel, que é um plantel que, salva a exceção de 2 ou 3 jogadores, nenhum deles teria capacidade de assumir um papel preponderante no plantel dos seus rivais diretos, nem no Benfica, nem no Sporting. Talvez, se calhar só mesmo Alan Varela na sua melhor qualidade, Samu, Diogo Costa e eventualmente o Rodrigo Moura, que é um fenómeno, mas é um Porto que aparece muito abaixo, com problemas de jogadores. O próprio Gonçalo Borges vem para a conferência de imprensa reclamar com os seus próprios colegas, um jogador que passa a época inteira no banco e que nem sequer é preponderante para a equipa e vem falar como se fosse um líder de balneário que está lá todos os jogos. Isto acaba por ser curioso porque o Porto está em autêntica implosão, não é uma explosão, é implosão, está a implodir e acaba por ser interessante ver esta forma. E a André Vilas-Boas chega à conferência de imprensa, diz que nem nos seus piores pesadelos achava que isto ia acontecer. Isto eventualmente iria acontecer. Quem estava a ver o Porto sabia que Vítor Bruno tinha os dias contados, tendo em conta o seu discurso, a sua falta de coerência no discurso, o futebol praticado pelo Porto, embora vencesse, nunca convencia. Os adeptos já estavam fartos de Vítor Bruno. O caso, mas isto também voltamos à situação de os treinadores são sempre culpados de tudo, mas neste caso foi culpado é quem o mete naquela posição. E é difícil depois fugir exatamente àquilo que o treinador depois vai ter que responder. E pegando um pouco naquilo que tu estavas a dizer, parece que existe uma falta de mensagem coletiva, seja ao jogador, seja ao treinador, seja ao presidente, Diogo, porque uns dizem que querem ganhar a Liga Europa, o outro diz que quer assaltar a liderança, o outro faz reclamar com os jogadores. Portanto, existe uma grande falta de comunicação no Futebol Clube do Porto. Existe um Porto que parece que está completamente à deriva nesse sentido, porque não tem capacidade de corrigir os problemas do plantel a nível financeiro, não tem, teve um treinador que era o treinador de projeto e cai ao fim de 6 meses porque a coisa não estava a correr bem manifestamente, porque está a quebrar recordes negativos. O Porto já não perdia há 15 anos 3 jogos consecutivos e perdeu no espaço de um mês 2 vezes 3 jogos consecutivos e agora perde 4 jogos consecutivos, primeira vez em 50 anos, em 60 anos, desde 1964 que isto não acontecia. Nessa altura o Pinto da Costa tinha 27 anos, o Eusébio nem sequer tinha ganho a bola de ouro, o Pelé tinha 25 anos. Nós estamos a falar de uma altura em que era os tempos áureos do Benfica. E que o Porto era uma equipa muito abaixo. O Porto só tinha 5 campeonatos na altura, agora tem 30. Nós temos que ver há quanto tempo é que isto aconteceu e o facto de isto estar a acontecer ser simplesmente uma bola de neve. É uma bola de neve que eventualmente haveria de rebentar. E eventualmente haveria de tornar-se uma avalanche. É um pouco sim, isso. E pode-se tornar, porque é assim, agora temos o caso do novo treinador. E era isso que eu ia pegar agora aqui, Diogo. Se tu estavas a dizer que o Porto precisava de um treinador que não tivesse polémicas, que não viesse envolto ou em litígio com o seu clube ou com antiga equipa técnica ou com o seu plantel, e parece que tudo o que está a acontecer nas escolhas do Futebol Clube do Porto é: o Cruz Azul já disse que não há acordo, o Martin Anselmi
foi viajar e não podia ter viajado porque não informou o clube. E neste momento acho que está em viagem. Já se despediu do plantel quando não se devia ter despedido do plantel. O departamento jurídico do Cruz Azul diz que se o Martin Anselmi não estiver de manhã na morada, no centro de treinos do Cruz Azul, será alvo de um processo disciplinar. Portanto, aquilo que me parece estar a acontecer neste momento com as negociações com o Cruz Azul é que já vai ser um treinador em que vai entrar no Futebol Clube do Porto. Envolto em polémica. E não é só envolto em polémica, Diogo. Existe aqui uma coisa que nós já vimos, e já vimos em vários esportes, já vimos em jogadores, já vimos em treinadores, já vimos em figuras de estruturas, que é o Martin Anselmi está a sair desta forma do Cruz Azul. Será que se um dia, se não surge uma oportunidade de outro clube, o Futebol Clube do Porto poderá ficar na mesma posição que o Cruz Azul está? Um pouco como o Rubén Amorim. Um pouco como Rubén Amorim. Portanto, aqui a questão é, será que neste momento a solução era ir buscar um treinador desta forma, ou antes de despedir Vítor Bruno, já ter exatamente um plano de quem pudesse ser o sucessor? Porque existe aqui pelo menos 4 treinadores, Diogo, que eu poderia apontar ao Futebol Clube do Porto e se calhar iriam funcionar. 2 deles estão livres, mas claramente que os ordenados iriam ser insuportáveis para o Futebol Clube do Porto, que é Luís Castro ou Paulo Fonseca. Na primeira vez que estiveram no Futebol Clube do Porto não resultaram. Curiosamente, na mesma época. Mas agora são treinadores completamente diferentes. Treinadores já com créditos dados e já mesmo com ligas conquistadas, trabalhos bem feitos. Um deles, pelo menos, na Europa. Portanto, exatamente. É daquelas coisas. Não é créditos firmados no Brasil, onde... Ou na Arábia Saudita. Ou na Arábia Saudita, onde acontece... pelo menos o Luís Castro era no Brasil, o trabalho que tinha feito no Botafogo. O que fez no Al Nassr acabou por não ser do melhor, mas também aí tem muito que ver com o plantel que tem. Mas mesmo assim, Diogo, não deixa de ser um treinador completamente diferente do que entrou. Diferente daquilo que era, que na altura era treinador de equipa B. O Paulo Fonseca, na altura, era um treinador jovem. E era do Passos Ferreira, um pouco à imagem do Rui Borges. Tinha explodido no Passos Ferreira. O Passos Ferreira tinha ficado em terceiro. Foi à Liga dos Campeões e nesse ano disputa os seus jogos da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão. Mas já sem ser sim, mas no Estádio do Dragão. Paulo Fonseca. Mas o Paulo Fonseca explode no Passos Ferreira, chega ao Futebol Clube do Porto, com um dos piores plantéis do Futebol Clube do Porto que há de memória, e acaba por ser das piores épocas do Futebol Clube do Porto que há de memória, época 13-14, em que o Porto fica a uma quantidade absurda de pontos do segundo lugar e do primeiro, em que é eliminado a torto e a direito por todo o lado, foi humilhado várias vezes pelo Benfica, pelo Sporting. É um Porto muito, muito fraco nessa altura, e que nós vamos ver, o Paulo Fonseca acaba por herdar um plantel completamente despido dos seus melhores jogadores dos últimos anos. E depois o Lopetegui tem dos melhores plantéis que o Porto teve e dos exatamente. melhores investimentos, e acaba depois por não conseguir ter o melhor sucesso. Esses são os 2 treinadores que eu acho que eram escolhas óbvias para o Futebol Clube do Porto, mas lá está. Se a situação financeira estivesse famosa. Os outros 2 treinadores são lembrar promissores. Que o salário do Vítor Bruno era um salário muito, muito inferior, pelo que se sabe, aos treinadores rivais. Aos treinadores rivais. Era um salário acima do treinador adjunto, mas que não era de todo um salário, ao que se sabe, volto a frisar, um salário que se encaixe naquilo que é o normal de treinador de clube grande. E também não sabe que tipo de indemnização vai ter por ter sido despedido assim. Provavelmente também uma indemnização muito curta. Mas os outros 2 treinadores que poderiam ser aqui apontados era Vasco Matos, está a fazer um trabalho excelente com o Santa Clara. O Santa Clara está a ser a equipa sensação esta temporada. Subiu no ano passado com o Santa Clara e está a ter um projeto incrível este ano. Ou é João Pereira, que é o treinador que tem vindo a subir nível após nível após nível. Faz um trabalho excelente no Amora. O Amora que, quando tinha ainda um bom investimento, o Amora depois, devido a dificuldades financeiras, depois não consegue montar a melhor equipa. Faz um excelente trabalho no Amora. Não consegue subir para a segunda liga porque o Amora não conseguiu ter esse tipo de trabalho desportivo. Vai para o Alverca, sobe com o Alverca, vai para a segunda liga, faz o Alverca subir para a segunda liga, mas nem disputa na segunda liga, vai diretamente para o Casa Pia. Entra um pouco conturbado com o Casa Pia, mas agora o Casa Pia está a pecar de feição e o João Pereira está a ter um trabalho belíssimo no Casa Pia, tendo em conta todas as suas peças. Seriam 2 treinadores que eu apontava ao Futebol Clube do Porto, mas claramente que iriam pedir muito mais do que aquilo que Vítor Bruno teria, mas ao mesmo tempo ir buscar Martin Anselmi. Ok, já conquistou 4 títulos, sem dúvida. Mas não é a solução ideal. Agora olhando para a parte mais
mais analítica. Martin Anselmi, para quem não sabe, é um treinador que vem trazer um novo modelo de jogo ao Futebol Clube do Porto. É um treinador de 3 centrais, ou com um médio defensivo muito recuado que assume com central, e um treinador que até assume a construção de jogo com o guarda-redes Libero. muito subido. Inclusive o guarda-redes na linha dos centrais, fora da grande área. Isto é preciso ter atenção. Martin Anselmi não pode, em circunstância alguma, fazer este tipo de coisas na Europa. Porque, a nível tático, as equipas são muito mais rígidas, a nível de intensidade do futebol é muito mais intenso, muito mais rápido, e muito provavelmente, se mete Diogo Costa 30 metros da baliza a trocar a bola, uma equipa rapidamente rouba a bola e tem a baliza livre para fazer um golo. Isto é algo que não pode acontecer em circunstância alguma. E não deixa de ser, no estilo de jogo, não deixa de ser um treinador inovador, claro. Mas agora a questão é, será que funcionava na Europa? Será que iria ser o estilo de jogo? Ou ele teria de adaptar? É que nós nem sabemos se ele vai ser o próximo treinador do Futebol Clube do Porto. À partida, é o que vai acontecer. Mas o Futebol Clube do Porto, na situação como está, altamente instável e com muitos problemas financeiros, muitos problemas jurídicos, muitos problemas a nível de plantel, será que Martin Anselmi é a escolha ideal para o Futebol Clube do Porto? Esta é a pergunta que nós vamos fazer a vocês. Na minha opinião, é um treinador que eu até há 2 dias atrás não fazia a mínima ideia quem era. Tive um contacto muito reduzido com o seu estilo de jogo, a sua forma de jogar, e também muito à base do que os analistas mais especialistas têm feito, para ver mais ou menos o que é que se pode esperar e para vir minimamente informado para este podcast. Mas obviamente é um treinador que vai ser uma caixinha de surpresas. É um treinador que já vem nas piores, como é que eu ia dizer, com o pior episódio possível, já vem carregado de polémica. É uma novela mexicana mesmo já vem a acontecer. com a novela, já vem conotado como um treinador com um estilo de jogo muito diferente daquilo que é o Futebol Clube do Porto. É um treinador que vai aparecer a meio da época num péssimo momento de forma do Futebol Clube do Porto, já com os problemas que vamos ver a nível da sua contratação, e vamos ver como é que vai chegar. Se vai chegar ou com 4 derrotas consecutivas ou em cima de uma vitória, porque agora tem um jogo já no próximo domingo que vai então sair, vai então haver relato aqui, ou não sei se já houve, se este episódio pode sair depois do relato. Pode acontecer muita coisa, pessoal. Pode acontecer muita coisa, mas isto é toda uma jogada em aberto. Qual é que é o futuro do Futebol Clube do Porto? Será que vai conseguir se manter na luta com o Benfica e com o Sporting até ao final? Será que vai cair? Como é que vai ser a Liga Europa? Será que consegue vencer o Maccabi Tel Aviv, penso eu? É o Maccabi Tel Aviv, sim. Maccabi Tel Aviv, e manter-se na Liga Europa? Isto é muitos ses neste Futebol Clube do Porto, que, repito as palavras de André Vilas-Boas, nem nos seus piores pesadelos achava, nem o pior cenário achava que isto ia acontecer, mas que para quem vê de fora começa a perceber e a juntar os pontos todos desta época do Porto, desta desastrosa época do Porto, e começar a pensar, de facto, esta avalanche já há muito havia sido enunciada. E não é só isso, Diogo. Nós olhamos para o Futebol Clube do Porto e a avalanche começou com um floco de neve, passou uma bola de neve e agora está praticamente a tornar-se uma avalanche. Era um floco de neve, mas sempre foi uma avalanche, porque se tu fores ver os problemas todos que já haviam sido falados desde a altura... Eram vários flocos de neve, Diogo. Desde a altura em que nós tivemos as eleições do Futebol Clube do Porto, que já se percebia que havia muita coisa errada. Mas aí eu já nem toco nesse prisma todo, porque é um prisma que nós nem tínhamos de fazer um podcast, tínhamos de fazer uma série inteira para conseguir descodificar a situação do Futebol Clube do Porto. A situação dos 3 grandes é completamente inédita. Parece que tanto o Benfica como o Porto vêm de mãos dadas a nível de uma má construção de equipa e em vez de conseguirem ter uma escolha consensual e uma escolha que, ok, vamos começar aqui uma pré-época e vamos já ter uma pré-época definida com o treinador que é para manter e o projeto é para continuar. O Benfica perde Roger Schmidt, ganha Bruno Lage não tem o plantel que necessitava e várias peças já não estão a funcionar. Olhamos para o Sporting, como tu disseste, o Sporting acaba por não ter... Tem uma época fantástica com o Rubén Amorim ao leme, até fazia-se notícias pela Europa toda que o Rubén Amorim era o gênio do Sporting, e para todos os efeitos era. Mas depois vem João Pereira, falta de estabilidade. Vem Rui Borges, o futebol pode não estar ainda a resultar,
mas pegou no balneário e isso era o necessário. Rui Borges conseguiu ser Rui Futebol Borges. jogado, mas os resultados, obviamente, estão a funcionar para Rui Borges. Não, e uma coisa que é verdade é que Rui Borges, tal como Frederico Varandas disse, vai poder ser Rui Borges. E é isso que tem acontecido. Teve um excelente jogo frente ao Guimarães a nível de jogo, mas de resultado foi 4-4. É quase impensável ver na Liga Portuguesa. Faz-me lembrar grandes jogos de Liga Espanhola e de Liga Inglesa. E Rui Borges vem trazer aqui um modelo completamente distinto daquilo que era o seu modelo no Vitória de Guimarães, até porque os jogadores são completamente diferentes. No que toca ao seu mercado de transferências, já tem pelo menos 2 jogadores falhados e 2 transferências falhadas, que é Alberto Costa e Andrés Garcia. Portanto, é algo surreal ver como é que ele queria buscar 2 jogadores interessantes, não consegue ir buscar 2 jogadores, mas também temos de ter aqui algo a tocar neste ponto de vista. É que Ivan Fresneda tem jogado de uma forma completamente diferente com o Rui Borges do que jogava com o Amorim e com o João muito Pereira. Longe daquilo que era do Valladolid. Sim, obviamente que era o seu potencial. O caso de mercado, nós podemos também, lá está a falar aqui um bocadinho de mercado para acabar. O mercado do Sporting tem sido curioso, Rui Silva, e depois estes 2 alvos falhados. E também podemos falar de Manu Silva. Isso é mais uma... Manu Silva também era apontado ao Sporting por... Não, o Manu Silva era mais ao Porto e ao Benfica e ao Wolverhampton. O Manu Silva não foi muito bem apontado ao Sporting. Houve uma possibilidade que se calhar, obviamente, era capaz de estar. Quase todos os jogadores do Vitória de Guimarães seriam apontados ao Sporting. Sim, obviamente. Isso é tal como os jogadores do Sporting serem apontados ao Manchester United por causa do Rubén Amorim. É lógico. Mas o mercado foi muito simples. O Sporting está a ter um mercado difícil a nível de contratações. Conseguiu o Rui Silva, mas está difícil o lateral direito. Pode ser que Fresneda assuma. E depois temos o caso do Benfica, que até agora, por muito estranheza de quem está habituado aos mercados em Portugal, o Benfica contratou apenas o Manu Silva e também não tem estado ligado a muitos jogadores por aí além. Portanto, é esquisito. Diogo, isso é extremamente esquisito, porque o Benfica, desde que eu me lembro, todas as épocas não tem uma equipa B, tem uma equipa Z. Sim, a quantidade de o jogadores Benfica é sempre apontados. Apontado a vários jogadores. Ao que se sabe, pode estar uma saída iminente de Best e possivelmente de Artur Cabral. Já saiu Caboré, obviamente. E Manu Silva e também talvez a saída do Renato Sanches. Manu Silva, um jogador muito bom. Pode ser, tal como disse Bruno Lage, 8-6 ao defesa central, um jogador muito forte fisicamente e no jogo aéreo com muita capacidade com bola, um jogador que há 2 meses atrás não era titular do Vitória, mas assumiu a titularidade, encantou a Europa do futebol na Conference League, estava com um pé e meio no Wolverhampton, mas o jogador decidiu, o Benfica fez os seus esforços possíveis e o jogador decidiu rumar ao seu clube do coração, já como assumiu hoje Bruno Lage. Manu Silva é benfiquista, quem o conhece pessoalmente, não é o nosso caso, mas por acaso conhece alguém que o conhece. Nós não conhecemos pessoalmente, dizemos já aqui. Mas conhece alguém que o conhece de vista e obviamente pode confirmar isto. O Manu Silva foi para o clube do coração e está a assumir um passo largo na sua carreira aos 23 anos para assumir num dos maiores clubes em Portugal. No Porto, como nós já temos vindo a falar neste episódio todo... O Porto nem precisamos de abordar o mercado de transferências porque já o dissemos. É inexistente por completo. Mas nós deixamos então a questão com o que é que vocês acham que vai... O que é que este despedimento do Vítor Bruno é mais uma pedra na lápide que é esta época do Futebol Clube do Porto a nível de planeamento, com o que é que vai acontecer a partir daqui? Será que a Anselmi vai conseguir se ingrar no Futebol Clube do Porto? Como é que vai correr a época para os rivais? Será que Benfica e Sporting vão até à última jornada? Vão até ao jogo na Luz, ao derby na Luz, que vai ser na penúltima jornada? Está tudo em aberto, mercado em aberto, época em aberto, dança das cadeiras autênticas. Lídio, manda-os para casa, porque isto já estamos a falar há muito tempo. É para mandá-los para casa, Diogo? Manda-os para casa. É para os mandar para casa. Então vamos fazer assim, pessoal. Respondam tudo nos comentários, digam o que é que acham, digam quais é que são os relatos que vocês gostavam que a gente fizesse e não percam, vai haver um grande jogo do Porto para perceber o que é que realmente vai acontecer.
e Juventus-Benfica também temos que ter isso em conta. Portanto, não se esqueçam, continuem no sofá e muito obrigado a todos por termos chegado aos 1000 subscritores. Eu sabia que isto ia chegar finalmente aqui a esta notícia. Nós não começámos logo no início porque nós somos uns esquecedores natos. Sim, exatamente. Mas Obrigado a todos. muito obrigado pelos 1000 subscritores. Era um objeto que nós tínhamos. E pessoal, agora o céu é o limite. Portanto, nós vamos ter relatos e relatos assim que for possível. Portanto, fiquem no sofá e até logo.